Se você está no momento da sua vida que está te exigindo um posicionamento, está exigindo de você coragem para topar esse desafio, para passar por isso, para, sei lá, fazer alguma coisa que dentro de você fala assim, meu Deus, eu acho que eu não tenho coragem para fazer, eu não tenho condição de fazer isso. Da onde eu vou tirar a coragem para fazer isso que eu sei que precisa ser feito? E a sua coragem, ela vai vir de um lugar somente, de tudo que Deus já fez e já provou na sua vida. A grande maioria das vezes, quando a vida nos impõe decisões, posicionamento, a gente já está falando isso numa série de devocionais, aqui o nosso último de ontem, inclusive, falei muito de ter a coragem de se posicionar. Você pode chegar e perguntar, tá, André, da onde eu vou tirar essa coragem? Da onde é que vai vir essa coragem? De onde que vai vir essa força que eu preciso? Porque no fundo eu sei que eu preciso tomar essa decisão, mas não tá vindo a tal da coragem. E eu, uma pessoa que está ouvindo desde novembro do ano passado, seja forte e seja corajosa. E nesta caminhada com Deus, ouvindo essa frase o tempo inteiro na minha mente, uma coisa eu tive certeza: eu não conto com a sorte, eu não conto com a força, eu não conto sequer com outras pessoas. Eu vou ter coragem quando eu tenho em mente aquilo que Deus já fez para mim. Sabe o negócio da experiência? De tanto tempo com Deus, que ele faz umas coisas com você, que lá na frente você fala assim: não, mas eu lembro que eu passei por aquela coisa com ele, com Deus, e Deus não me desamparou. É daí que começa a nascer nossa coragem. E este personagem aqui é a prova viva do quanto mais você passa esses desafios com Deus, mais corajoso você vai se tornar. O fato era o seguinte: você já ouviu isso aqui? Se você é cristão, meu amor, isso aqui você ouviu no meio da igreja. O tal da guerra do Davi com Golias. Eu falo que você não precisa nem estar na igreja, né? Acho que é meio senso comum a briga de Davi, a guerra de Davi contra Golias. O povo de Deus, para variar só um pouco, estava sendo atormentado por povos vizinhos que queriam o quê? Queria a terra. Sempre a briga pela terra. E um desses povos, eu acho que foram os mais algozes, assim, foram o tal dos filisteus. E aí, o que acontece nessa seara? Numa época, e sempre os filisteus tentando tomar a terra dos israelitas, Saul tentando pegar essa galera, Saul muito forte, tinha exército, mas sempre dando uma sofrida ali na mão dos filisteus. Num determinado momento, surge uma figura bem importante, o tal do Golias. Golias é um cara para mais de 2 metros, forte, 2 metros para cima, quase 2 metros pro lado, muito forte, guerreiro, com uma espada quase do tamanho dele. E ele se impõe todo santo dia pro povo de Israel. Vai, galera, cadê? Manda alguém que me derrota. Manda alguém que dá cabo de mim. E o cara passa afrontando o povo de Israel por pelo menos uns 40 dias. Então, você imagina 40 dias um atormentado de anho na tua cabeça. Vem, me enfrenta, te provocando, pisando ali nos teus brios e tudo mais. Davi não é rei, não é nada, Davi é novo ainda. Vamos falar de um Davi adolescente. Nem estatura ainda, nem a estatura dele está formada. O que acontece? Os irmãos de Davi, os mais velhos, estão nessa luta. O pai fala assim, hein, já faz tempo que eles estão lá, leva umas comidas, uns pães para eles, e quando o Davi chega, ele fica sabendo desse rolê. Não tem rede social, então ele não sabe o que está acontecendo até ele estar lá. Ele olha aquele gigante afrontando a galera e olha o povo de Deus tudo se tremendo de medo e ninguém quer enfrentar o tal do Golias. Peraí, o povo de Deus que já viu o mar ser aberto, que já viu fogo descer do céu. Ô galera, o que tá acontecendo com vocês? E Davi fica fututu da vida. E até que ele chega pra Saul e fala assim, mas gente, Saul, da onde? Por que você tá com medo? A gente tá com Deus, meu filho. E ele fala, não, então faz o seguinte, se esse cara tá afrontando, eu vou enfrentar ele. E aí Saul, que gosta muito de Davi, porque toda vez que Saul está meio atormentado, Davi vai lá e toca uma harpa e ele fica bom das ideias. Fala, ô Davi, mas tu não tem tamanho, meu amor. Assim, não tem condição. Olha o tamanho do cara, olha o seu tamanho, olha a estatura, olha a força do cara e olha pra você. E nessa hora eu digo que Davi, como já ungido de Deus, porque ele já tinha sido ungido por Deus, que seria rei, já começa a demonstrar uma confiança e uma fé em Deus mais do que a galera mais velha que estava experimentando já tudo que Deus estava fazendo na vida deles. E aí ele diz lá em 1 Samuel, no capítulo 17, depois que ele sabe do rolê, Saul vai falar com ele,
ele fala para Saul que está interessado em enfrentar. Davi fala para Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, por causa do tal do Golias. Eu vou lutar contra ele. E fala isso diretamente para Saul. Ao que responde Saul: meu bem, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um moleque. Ele é um guerreiro desde que ele era moleque. Fora todo o tamanho que o cara tem. Davi, entretanto, diz a Saul. E aqui vem a coragem quando a gente precisa, na tal das experiências, que eu falo que a gente ganha maturidade, a gente ganha coragem, a gente ganha corpo com Cristo, quando você passa pelos períodos mais difíceis da sua vida. Davi responde assim: teu servo, ele, o Davi, toma conta de ovelhas do seu pai. Ou seja, o negócio é recorrente. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, eu dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando? Ele não está falando no dia que um urso apareceu, no dia. Não. Toda vez que aparece, ele vai lá e tira. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Isso é um moleque que está falando. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército de Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará da mão desses filisteus. E aqui é tão importante. E aí, depois disso, Saul fala assim: não, então se pica, meu filho, você é o cara para enfrentar. Eu fico pensando que às vezes a gente chega nesses momentos desafiadores da vida e aí a gente começa a se perguntar: da onde que eu vou tirar coragem? Da onde? De onde vem essa coragem para fazer o que eu preciso fazer? E a gente esquece que caminhada com Deus é construção de repertório. Caminhada com Deus é todo santo dia você passar por alguns processos, viver por algumas histórias que constroem repertório. O que é o repertório? O repertório é a minha experiência. Então, por exemplo, você fala assim, uma pessoa, um adolescente, ele não tem repertório emocional. Ele ainda não viveu muitos sentimentos, muitas emoções. Então, quando ele passa por um fim de namoro, por exemplo, o adolescente acha que é o fim do mundo. Meu Deus do céu, eu nunca vou amar como eu amei essa pessoa, tadinho. Mal sabe que tá iniciando nessa vida das relações e dos sentimentos. Então, ele não tem repertório emocional, ele não tem experiência, ele não tem vivência. Quando você chega numa pessoa mais velha, o problema é que daí às vezes tem repertório demais. E aí a pessoa fica traumatizada. Meu Deus, esse fogo já me queimou demais, eu não quero me queimar tanto. Mas o fato é que o andar com Deus, o caminhar com Deus e principalmente, talvez você não goste disso que eu vou te dizer, mas as experiências mais sofridas, os desertos mais dolorosos, os processos mais longos, são o que constroem esse repertório, que criam na gente, diante de adversidades futuras, a coragem, a intrepidez que Deus fala que a gente tem que ter, a ousadia, a valentia. Por quê? Olha o pensamento de Davi. Davi foi muito sagaz. Ele tá olhando para um cara que é grande. Tudo bem, ele é grande. Ele é feroz. Ele está com a espada dele. Mas Davi, em contrapartida, não apenas uma vez, mas várias vezes, teve que lidar com os animais mais letais e selvagens. Um urso, que poderia chegar no tamanho que Golias tem, e um urso pode ser muito letal. Leão nem se fala, para quem aqui é cria de Rei Leão sabe muito bem, né? Quando o Muzafá vai embora. Então a gente sabe que ele foi criando experiência. Davi ali, além de demonstrar sua fé, tipo assim, ele desafiou o exército Deus vivo. É tipo assim, galera, olha quem ele desafiou. É simplesmente o Deus que entrega os inimigos nas nossas mãos. Então, além dele reforçar a fé em quem ele serve, quem estava do lado dele, ele trouxe à mente toda a experiência que ele já tinha em situações como essas. Um urso se contrapondo a ele, um leão extremamente feroz, não mais de uma vez. Então, Davi, neste momento, ele não conta com a sorte, ele não conta com armamento,
Ele não conta com espada. Tanto é que vem Saul e vem colocar umas espadas, umas roupas nele e tal, que ele não tá acostumado. O repertório dele era enfrentar leão e urso no pelo, do jeito que ele tava. Ele não ia pastorear a ovelha montada no fardamento. E ali para ir para cima de Golias, ele faz a mesma coisa. É o que ele faz todas as vezes que passa por essas adversidades. Então a tua coragem, ela precisa vir deste lugar, das vezes em que Deus já te salvou, dos momentos em que Deus já te livrou, dos momentos que você olhou para o lado e falou: não, dessa vez não tem saída, e teve. Eu fiz até um Reels esses dias que falava assim: para quem já passou tudo que passou com Deus, de tudo que Deus livrou, tudo que ele provisionou, você está preocupado demais. A tua coragem, ela vai vir justamente deste momento, desses processos. E por isso é tão importante a gente não sair daí pulando os nossos processos. Então hoje é o momento de você tentar trazer à mente, trazer ao seu coração as lembranças. Tudo que Deus já fez, tudo que Deus livrou, tudo que Deus provisionou, tudo que Deus curou, tudo que Deus salvou, porque é daí que você vai tirar a coragem necessária para enfrentar o que você precisa enfrentar hoje.